paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos iniciar hoje a lição 9, vivendo o fervor do Espírito. Mas antes vamos orar, agradecer a Deus. Senhor Deus, ilumina o nosso entendimento e a nossa compreensão no estudo da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos falar hoje sobre o fervor do Espírito. E dentro do tema, o fervor do Espírito, vamos falar como isto vai ser produzido dentro de nossos corações. Como isto começa? Quem é o agente que vai produzir esse fervor dentro de nossa alma? Quem vai produzir esse fervor dentro de nossa alma é o Espírito Santo, mediante a palavra. Deus usa a palavra, as Escrituras, para movimentar os nossos corações e trazer esse fervor, esse aquebrantamento, esse envolvimento com a palavra de Deus. Então precisamos entender, sim, que não podemos nos deixar envolver com as coisas pecaminosas, as coisas ruins, mas nos envolvermos, nos entrelaçarmos com a vontade de Deus, com aquilo que agrada a Deus e louve a Deus. Então, em Jeremias capítulo 23, versículo 29, vai dizer o seguinte: porque a minha palavra é como fogo e como martelo que esmiuça a penha. Deus, através da sua palavra, Ele como palavra de fogo, e Deus, Ele mesmo sendo fogo, porque a gente encontra em Hebreus capítulo 12, versículo 29, que Deus é fogo consumidor, mas não é um fogo consumidor destrutivo para o mal, mas é um fogo consumidor que vai condicionarmos a purificação, a regeneração para o bem, vai apagar, vai desfazer, vai eliminar aquelas coisas negativas e ruins e vai produzir sim dentro de nós coisas que vão ser extremamente eficazes e necessárias para o nosso comportamento e nosso desenvolvimento. Um outro ponto que nós vamos entrar é a embriaguez do vinho. A embriaguez de vinho não pode ser a condição do cristão. Vou repetir, a embriaguez do vinho não pode ser a condição do cristão. Nosso texto áureo, que é a referência, vai estar assim: não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. O que a gente observa aqui? A gente encontra um paralelo de paradoxo para expressar uma ideia comum. Qual é a ideia? Se encher do Espírito. Porque a embriaguez é a quantidade elevada e excessiva de vinho. Vai trazer a embriaguez, o descontrole. Quem vai controlar a mente, o corpo daquela pessoa, vai ser o vinho, não vai ser mais a pessoa. Então Paulo levanta a questão para apontar o seguinte: ao invés de você se encher de outras coisas que não vão edificar, que não vão te conduzir para a vida eterna, não vão te conduzir para o temor, o tremor, servir a Deus, te condicionar uma conduta melhor e eficaz na presença de Deus, enchei-vos do Espírito. A palavra aqui para encher do Espírito significa a palavra preroma, mas o que eu quero apontar aqui é que o contexto aponta para o sentido de se deixar encher do Espírito. Há crentes que, pelo seu comportamento, pela sua conduta, pelas suas palavras, pelo seu jeito, ele não se deixa se encher, ele não deixa o Espírito encher a vida dele, ele não deixa o Espírito preencher a vida dele. Então o sentido aqui, encher do Espírito, o sentido é deixar-se encher do Espírito de Deus. Vamos para o nosso terceiro ponto, que diz assim: ser cheio do Espírito vincula-se a uma boa conduta. Ser cheio do Espírito vincula-se a uma boa conduta. Nós vamos ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3, que diz assim: escolhei, pois, irmão, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Vale se observar que a boa reputação está antes de ser cheio do Espírito Santo. Parece-me que, se nós formos analisar alguns pontos, que se não há uma boa reputação, uma boa conduta, um bom comportamento dentro da sociedade, dentro da igreja, não tem como ser cheio do Espírito Santo. Você pode até ser, como diz a ideia teológica, ser visitado pelo Espírito Santo. Esporadicamente Deus vem, usa você como um profeta, usa você como na pregação, usa você no ensino, mas nunca você será cheio do Espírito Santo. Vamos para a nossa conclusão.
que diz assim: pedir para ser cheio do Espírito é pedir para mudança de vida, mudar de vida. Então, por que isso? Porque, como a gente observou no tópico acima, que o encher do Espírito está vinculado à conduta, então quando eu peço a Deus para me encher do Espírito, eu tenho que observar alguns detalhes, alguns parâmetros e pensar o seguinte: Senhor, antes de ser cheio do Espírito, eu preciso mudar de vida, eu preciso mudar de comportamento, eu preciso mudar de conduta. É isso que eu tenho que pensar. Então, façamos que a nossa oração ela não seja mórbida, mas é que ela seja direcionada. Direcionada a quê? Senhor, muda a minha vida e me enche do teu Espírito. Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 19, diz assim: não extingais o Espírito. E infelizmente nos nossos dias há crentes que, ao invés de serem fervorosos, de serem cheios do Espírito Santo, estão extingando o Espírito, ou seja, apagando o Espírito. Em vez de estarem acesos, estão apagados. E vale se lembrar que a palavra para luz também é a mesma palavra no grego para fogo. Que Deus nos abençoe. Não deixa de se inscrever no nosso canal, de curtir e compartilhar e deixar o seu comentário aqui para que a gente possa ir crescendo e melhorando para a glória de Deus. Que Deus lhe abençoe. Comente, porque essa aula é muito importante para as nossas vidas. Que Deus lhe abençoe. Fique na paz do Senhor.